Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição de número 4. Hoje nós vamos tratar do epílogo já da história de Jó, mas antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você que não faz parte do canal, você que ainda não faz parte dessa família, você se inscrever no canal. Você também pode estar enviando este vídeo para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para aqueles irmãos que gostam de participar da Escola Bíblica Dominical ou mesmo aqueles que não estão participando, para que eles possam se sentir animados e incentivados a começar a participar da Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Sem mais delongas, vamos ao estudo. A lição 4 diz: Jó 40 a 42. A resposta de Deus e a restauração de Jó. O textuário diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículo 2. A verdade prática vai dizer: o sofrimento em si não tem nenhum valor intrínseco, mas serve para provar as convicções verdadeiras e para moldar o nosso caráter. Aí quando a gente fala em moldar caráter, automaticamente a gente já vai lembrar de Jeremias 18, quando o barro é moldado ali pelo oleiro, e a gente remete a essas situações que podem nos ocorrer, de momentos de aflição, de momentos de lutas, onde muitas vezes é o oleiro que está trabalhando ali no barro para nos tornar um vaso de honra. Bem, antes de tudo, eu gostaria de trazer uma reflexão. Nos noticiários, normalmente nós vemos com frequência notícias a respeito de furacões que passam nos lugares, levam casas, levam árvores, arrancam postes, e somente aquelas fundações que estão com as suas bases sólidas é que sobrevivem. E se nós formos pensar, na vida de Jó é como se tivesse passado um furacão e tivesse aquele furacão atacado as suas principais áreas, as suas áreas principais ali da sua vida, que foi a área familiar, onde ele teve um ataque no seu matrimônio, teve um ataque contra os seus filhos, um ataque contra a sua vida financeira, teve um ataque contra a sua saúde e no final um ataque dos seus amigos ali na área da amizade. Então, se a gente for ver, é como se fosse um furacão que tivesse passado na vida de Jó e tivesse levado ali todas as suas principais bases, tivesse atacado ali as suas principais bases. Mas Jó, ele tinha suas bases fincadas em Deus, e essas bases, elas puderam ser usadas para a reconstrução da vida de Jó. Jó teve tudo, tudo que lhe foi tomado, teve restituído, e essas bases sólidas que ele tinha foram usadas para essa reconstrução. E em qualquer tipo de construção, a base é de vital importância. A base, ela precisa ter profundidade, ela precisa ter solidez suficiente para, além de suportar o peso da construção, suportar outras coisas que podem sobrevir sobre aquela estrutura. As vidas, elas são como construções, e a qualidade da base é o que vai determinar a qualidade de um todo. Jó, ele foi testado, ele desfrutava de uma vida muito boa. Jó era o homem mais rico da sua geração. Jó era abençoado na sua vida familiar, ele tinha 10 filhos unidos, que viviam em comunhão uns com os outros. A palavra de Deus vai dizer que eles banqueteavam e convidavam as suas irmãs para participarem desses banquetes. Então ele tinha uma vida familiar muito sólida. Jó, ele tinha uma vida cheia de prestígio, cheia de posse, cheia de pessoas, cheia de amigos próximos dele ali. Ele era um homem muito abençoado, e de repente sobreveio sobre ele como se fosse um furacão devastando, sugando ali até a sua base. Porém, Jó, ele tinha a sua vida construída em Deus, e por isso ele sobreviveu, por isso ele suportou aquela provação que ele passou. E agora que nós chegamos ao final do livro de Jó, e eu quero acreditar que você, professor, já leu todo o livro de Jó, mesmo antes de dar a primeira aula, você leu do capítulo 1 até o capítulo 42, até para você entender o contexto da história de Jó e para poder passar de forma mais eficiente para o seu aluno. E agora que nós chegamos ao final, que nós possamos levar ao nosso aluno, que nós mesmos possamos nos levar a esta autoanálise e verificar nas nossas vidas, possamos analisar nossas vidas e checar como estão as nossas bases, como estão as nossas bases. As nossas bases estão sólidas, estamos firmados em Cristo, como estão? Então essa análise é boa para nós, não só agora que terminamos de estudar o livro de Jó, mas diariamente, que possamos analisar as nossas bases para ver se nós estamos de fato com as nossas bases sólidas, firmadas em Cristo, para que nós possamos estar aptos a afirmar quando nada mais restar, quando nada mais nós tivermos, que nós possamos
está aptos a afirmar, não, Deus é o suficiente, Deus é o suficiente na minha vida, assim como foi com Jó. Jó chegou nesse ponto de ele chegou ali a passar por todas aquelas provações, mas ele chegou à conclusão de que Deus era o suficiente para ele, que ele não precisava de riquezas, que ele não precisava de bens materiais para poder adorar a Deus, mas que Deus era o suficiente na vida dele. Ser provado é sempre muito difícil, mas no final nós teremos um relacionamento mais profundo com Deus, nós estaremos em águas mais profundas e os que suportarem a prova de fé certamente ao final experimentarão as grandes recompensas de Deus, de um relacionamento mais profundo, de ter mais intimidade com Deus e de conhecer mais esse Deus verdadeiro. O tópico 1 vai dizer justamente Deus inicia a restauração de Jó. O subtópico 1 diz Deus continua o seu desafio. Jó capítulo 40, 1 e 2. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda. Bem, fazendo um retrospecto da lição anterior, nós vimos que Deus se manifesta a Jó ali através de um redemoinho. E a gente nota que ao invés de Deus responder 16 perguntas de Jó ou as 34 queixas que Jó havia levantado ao céu, Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó. Perguntas essas que nenhum ser humano poderia responder. O ser humano era incapaz de responder essas perguntas. E entre essas perguntas a gente encontrou perguntas relacionadas à criação, a gente encontrou perguntas relacionadas à natureza, ao reino animal, às tempestades, com todas as perguntas que Deus fez, a gente nota que ele demonstrava ali para Jó, estava demonstrando o seu poder, a sua soberania divina e como ele tinha um controle sobre todas as coisas desde as pequenas até as maiores coisas, Deus cuida dos detalhes, é isso que ele estava mostrando nessas 70 perguntas retóricas. E o autor da revista, ele vai nos lembrar que Jó, aqui no segundo parágrafo diz, Jó ainda estava procurando entender as razões do seu sofrimento. A sua autojustiça ainda controlava em parte os seus pensamentos. Então é interessante que o autor da revista ele vai nos dar aqui um caminho a seguir. E aqui nós vemos o homem mais justo pecando com a sua própria justiça, ou seja, com a sua autojustiça. E aí a gente faz uma conexão aqui com Eclesiastes 7:20, que diz o seguinte: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Aí a gente pula lá para Salmo 39:5, a parte B, que diz: na verdade, todo homem, por mais puro que seja, é pura vaidade. Então, depois do Éden, tudo ficou contaminado. A Bíblia afirma lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Jó tenta de todo jeito se justificar diante daquela situação que ele está vivendo, e quando ele começa a se achar injustiçado, ele começa a duvidar de uma bondade, de uma sabedoria de Deus. E aí nós voltamos lá para o ponto que nós colocamos lá na lição 2, que é aquilo que a gente acha injusto, aquilo que a gente está passando, que a gente de repente pode até dizer: Deus, eu não mereço isso, isso não é justo, eu não mereço estar passando por isso. Então isso que a gente acha que é justiça para nós, lá em Isaías 64:6 vai dizer: mas todos nós somos como o imundo, ou seja, somos impuros. E todas as nossas justiças, ou seja, todas as nossas boas ações que nós praticamos, são como trapo de imundícia, ou seja, como trapos sujos. O pecado justamente ele nos torna imundo e ele impede que nós nos aproximemos de Deus, que é o que a gente acabou de falar lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É como se nós fôssemos pedintes, vestidos em trapos imundos e desejando participar da mesa de um rei, ou seja, os nossos melhores esforços ainda estão contaminados com o pecado. Enquanto nós estamos buscando, implorando a aprovação de Deus baseado na nossa própria justiça, nas nossas próprias boas ações, Deus sempre responderá que a nossa justiça não é nada mais do que trapos imundos comparado à sua infinita justiça. Porque Deus, ele não vê como nós vemos, nós já falamos como os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Deus, ele não vê atitudes, porque quando nós olhamos para Jó nessa história, nós vemos atitude, nós vemos que Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus que desviava do mal, nós vemos simplesmente as ações, mas Deus, ele vê além, Deus vê o coração, Deus vê as feridas que tem dentro de nós, Deus vê a motivação que está nos levando a praticar aquele ato, porque Deus vê
quando a gente está fazendo algo por uma motivação errada, ou para ser aceito, ou movido por algo que contamina a motivação pura, que seria a adoração a Deus. Ele vê o nosso coração. O homem não, o homem só vê as ações, as nossas ações. Mas Deus não, Deus analisa a nossa motivação. Se de repente nós estamos fazendo algo com cara de religiosidade, com cara de querer agradar alguém, querer ser aceito em algum grupo, Deus, ele vê muito além das nossas ações. Jó, nós vemos que ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus, que se desviava do mal. Ele era uma pessoa muito perfeccionista. E nós sabemos que as pessoas que elas são extremamente perfeccionistas, elas correm um sério risco de correr um pecado chamado legalidade. E aí a gente vai fazer uma nova conexão com Eclesiastes, lá 7,16, que diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? E a gente se pergunta, como uma pessoa pode ser muito justa ou muito sábia? A advertência de Salomão é justamente contra o orgulho e contra o legalismo, que é a falsa retidão, né? E ele notou que algumas pessoas são tão boas ou tão sábias aos seus próprios olhos que elas se perdem na verdadeira essência de serem boas, que no caso seria honrar a Deus. As pessoas têm que fazer boas ações para honrar a Deus e elas se perdem nesse objetivo, se iludem com a sua religiosidade e com isso elas têm uma visão limitada. Por isso que é importante nós mantermos o equilíbrio, porque Deus nos criou para nós sermos pessoas que buscam a sua justiça e a sua bondade. Logo, nós devemos evitar esses dois extremos, tanto o legalismo quanto a imoralidade. E justamente essa pessoa que é demasiadamente justa, ela tem uma dificuldade em entender a misericórdia de Deus, entender a longanimidade de Deus, que Deus é longânimo, que Ele é paciente, que Ele nos dá tempo para que nós possamos voltar para o caminho certo, que Ele é bondoso. Essa pessoa ela tem dificuldade de entender graça, o que é graça de Deus, porque ela olha para aquele irmão, para aquela pessoa que cometeu ali um erro grave e ela tem dificuldade em entender que Deus perdoa aquela pessoa, que ela vai ter uma consequência assim do seu pecado, mas que Deus perdoa aquela pessoa, que ela pode seguir em frente, que ela pode sim ser usada por Deus, que ela é sim amada de Deus, tanto quanto essa pessoa que se acha demasiadamente justa, que fez tudo certo, que fez tudo certinho, que essa outra pessoa que errou também é amada de Deus. Então ela tem essa dificuldade. Então essa pessoa que ela se acha demasiadamente sábia, ela se perde na sua inteligência, ela se perde nos seus conceitos, porque ela olha para o outro e ela se acha superior àquela pessoa e ela é capaz de distorcer aquele conhecimento que ela tem a respeito da palavra, ela é capaz de distorcer aquela verdade ali a seu favor, justamente para condenar o outro e para justificar o seu erro. Então, por isso que Salomão vai afirmar que você se destrói sendo muito justo ou muito sábio, é justamente a imperfeição do perfeccionismo, né? O subtópico 2 vai dizer resposta de Jó. Jó capítulo 40, do 3 ao 5 diz: então Jó respondeu ao Senhor, disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. A gente vê que durante o tempo de sofrimento de Jó, que a gente acompanhou até aqui, Jó ele ansiava por esse momento, por ter essa oportunidade de se defender e provar sua inocência. E aqui a gente vê que essa oportunidade apareceu, que Deus dá essa oportunidade para Jó se defender, para Jó falar, mas a gente nota que aqui Jó ele decidiu manter-se em silêncio, porque não precisava mais que ele falasse nada, porque Deus aqui já havia lhe mostrado que ele, como ser humano limitado, não tinha a capacidade de julgar o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, que criou a terra, que criou todo o universo, que domina a natureza, que domina os fenômenos naturais, que tem poder sobre tudo. Então aqui Jó já chegou a essa conclusão que ele sequer pode fazer perguntas para um Deus tão poderoso. A gente precisa entender que as atitudes de Deus, elas não dependem das nossas, e que Deus fará o que sabe, que Ele sabe que é o melhor.
a despeito do que nós pensamos ser justo ou não, ele é soberano, ele está acima de tudo, de todos os nossos pensamentos não conseguem compreender o agir de Deus, porque ele é muito superior, o nosso pensamento, a nossa inteligência é limitada. Não tem como nós compararmos o nosso raciocínio com o raciocínio de Deus, a nossa inteligência com a inteligência de Deus. Deus é infinitamente, ele é a própria sabedoria. Mas o interessante é nós notarmos o cuidado de Deus, o cuidado desse Deus pessoal, Deus que nos ama individualmente. Que Deus foi a Jó, demonstrando o seu amor, demonstrando o seu cuidado e mostrando assim a sua graça, ou seja, ele nos ama mesmo que nós não mereçamos. Isso é graça, graça é favor imerecido. O subtópico 3 vai dizer justamente o segundo discurso de Javé, Jó capítulo 40, do 6 ao 7. Então, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: cinja agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Deus, a fim de levar Jó justamente a uma plena submissão ao seu senhorio, aos seus caminhos, Deus continua com seus argumentos. Ele queria neutralizar o que restava de Jó ali ainda de resistência, porque ainda tinha uma resistência de Jó, e levá-lo justamente à plena compreensão do seu amor, o cuidado de Deus, esse Deus pessoal que nos ama, que zela por nós, que cuida de nós nos detalhes. E essa persistência amorosa da parte de Deus revela justamente a sua paciência, a sua misericórdia, a sua longanimidade, o seu irrestrito cuidado pelos sofredores. E o autor da revista vai citar justamente a seguir Jó capítulo 40, versículo 8, que diz: porventura anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Então a insistência de Jó que ele era inocente, que Deus estava castigando ele de modo injusto. Inclusive vamos ler aqui o capítulo 19, versículo 6, que diz assim, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Isso era Jó falando a respeito de Deus, que Deus havia transtornado e tinha cercado ele como uma rede. Então, por pouco, essas falas de Jó não levaram ele a acusar Deus injustamente. E o Senhor perguntou a Jó expressamente se ele justamente ia continuar a manter a sua limitada visão do governo do mundo e assim rejeitar a sua justiça e a sua bondade. O subtópico 12 vai dizer: teus planos não podem ser frustrados. O subtópico 1 diz: bem sei que tudo pode. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem, a última resposta de Jó a Deus foi justamente de absoluta humildade e submissão à revelação que ele havia recebido de Deus. Com isso, ele confessou que Deus faz tudo bem, que em tudo que Deus permite acontecer, ele procede com sabedoria e propósito, e, portanto, até o sofrimento do justo tem sentido e propósito divino. Interessante que nós vemos durante o estudo da aula anterior, os 3 amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar insistindo para que ele confessasse um pecado que ele não havia cometido. E a gente acompanhou essa insistência dos 3 amigos dele nessa teoria de que ele tinha cometido algum pecado oculto, que ele deveria confessar esses pecados. E ironicamente a gente vê aqui Jó confessando o seu pecado, mas ironicamente não o pecado que os seus amigos queriam que ele confessasse que ele não havia cometido, um pecado oculto. Mas o que a gente vê é ele pedindo perdão por questionar justamente a soberania e a justiça divina. Então Jó, ele arrependeu-se da sua atitude e ele reconheceu o grande poder e a perfeita justiça de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquelas perguntas nos momentos de aflições que a gente pode chegar a fazer dizendo: se Deus está no controle de tudo, por que então ele permitiu que isso acontecesse, que isso sobreviesse a mim? Nós precisamos tomar muito cuidado com esses momentos em que nós chegamos a esse ponto de fazer essas perguntas, para que nós não pequemos. Porque nós estamos presos no tempo, nós somos incapazes de ver além desse momento. Como eu já falei na lição anterior, nossa visão é só aqui, de onde nós estamos vendo, é só atitude, é só ação, mas Deus não, Deus vê lá na frente, Deus vê o macro, Deus vê o completo, Deus vê o tudo. E assim nós precisamos sempre escolher nesses momentos difíceis entre a dúvida e a confiança, e precisamos nos perguntar a nós mesmos: nós confiaremos em Deus mesmo com as nossas perguntas não respondidas?
Nós precisamos sim estar tão firmes na rocha, tão firmes com as nossas bases, tão fincadas a ponto de confiar em Deus mesmo que as nossas perguntas não sejam respondidas. E a gente nota aqui que quando Jó fala justamente bem sei que tudo podes, que é o tema desse subtópico, né? Jó aqui ele descobre a importância de Deus. Ele nota que não há impossíveis para Deus, não há doenças incuráveis, não há situação que ele não resolva, não há algo que se possa dizer isso ele não pode fazer, não. Ele é soberano, ele é grandioso, ele pode todas as coisas. E aqui Jó chega a essa conclusão, quando ele diz, bem sei que tudo podes. Então, ele olha e diz, não, para esse Deus não tem vida irrecuperável, não tem marido que não sirva a ele, não tem filho que não tenha jeito. Então ele nota a grandiosidade de Deus. Nessa frase aqui ele está reconhecendo a grandiosidade, a soberania de Deus, e vê que esse Deus ele pode tudo o que ele quer, o Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que fica para nós como reflexão é justamente essa: quem é e quão poderoso é o seu Deus, o Deus que você serve? Quem ele é? Quão poderoso você acha que ele é? Você sabe que ele é? Você conhece esse Deus? Nós precisamos conhecer esse Deus. Daniel 11:32, a parte B diz, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fazendo outra conexão lá com Oséias 6:3 diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, não existe na vida de um cristão aquele ponto que ele estaciona e diz, não, eu já conheço tudo de Deus, eu já sei tudo de Deus, eu já conheço ele plenamente. Não existe. Por quê? Porque Deus ele é infinito no seu ser. Então você conhece e você nunca para, você prossegue em conhecer esse Deus, porque você nunca vai chegar ao ponto de dizer que você já conhece tudo, que você já sabe de tudo a respeito de Deus. Vamos fazer outra conexão aqui com João 17:3, a poder encaixar aqui, que diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a essência da vida eterna é conhecer a Deus. Quando você tiver 1000 anos vivendo no céu, 1 milhão de anos vivendo no céu, muitos milhões de anos vivendo no céu, você não vai conhecer completamente a Deus, você vai seguir conhecendo a Deus, porque Deus, ele é infinito no seu ser. E é justamente como disse aqui o autor da revista, a visão de Jó foi expandida além de todos os limites anteriores. Então que nós também possamos chegar a essa reflexão, ao ponto de conhecer a Deus, ao ponto de dizer, bem sei que tudo podes, mas não com palavras vazias, mas com palavras de conhecimento, de que de fato eu conheço esse Deus, eu sei que ele pode todas as coisas, eu sei que ele é soberano, eu sei que ele é único, eu sei que ele é todo poderoso, que ele criou a terra, que ele criou os céus, que ele comanda a natureza, que ele comanda todo o universo. Nós temos que ter essa consciência do Deus que nós servimos. E o subtópico 2 vai dizer, falei do que não conhecia. Jó capítulo 42, do 3 ao 5 diz, na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aqui a gente vê que Jó, ele está usando justamente as palavras que Deus havia usado para ele quando fez a indagação lá em Jó 38:2, que diz, quem é este que escureceu o conselho com palavras sem conhecimentos? Então agora Jó, ele afirma o que Deus havia lhe interrogado anteriormente lá no capítulo 32, versículo 2, e admite aberta e honestamente de que ele havia sim sido tolo. Jó reconheceu que os caminhos de Deus estão justamente além da compreensão humana e que por falta de entendimento justamente Jó declarou que eram injustos. Nós precisamos tomar cuidado justamente para não usarmos o que nós não compreendemos como desculpa para nossa falta de confiança. Nós precisamos admitir diante de Deus que nós não possuímos fé suficiente para sequer confiar nele, porque a verdadeira fé ela tem início justamente nessa humildade. E o autor vai citar justamente Jó capítulo 42, do 5 ao 6, que ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó
e na cinza. Um famoso pregador disse para nós termos muito cuidado com aquele crente que chega perto de você e ele sempre está contando vantagem, ele sempre é um herói, ele sempre fez algo grande, ele sempre tem uma história para contar, onde ele sabe mais, onde ele é mais piedoso. Então ele sempre está contando seus feitos, sempre está se enaltecendo. Então, quando você estiver perto dessa pessoa, tenha certeza que essa pessoa ela está longe de Deus. E por que isso? E eu achei bem interessante que ele esclareceu que é impossível estar perto de Deus, estar na presença de Deus sem dizer: ai de mim, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, assim como fez Jó. E ele fez uma colocação interessante, que ele falou que as pessoas que mais sofrem, as pessoas que mais choram pelos seus pecados, que mais pedem perdão, não são aquelas que mais pecam, mas aquelas que estão mais perto de Deus. Porque as pessoas que estão longe de Deus, elas sequer têm consciência do pecado. Nos jornais a gente vê diariamente pessoas que fazem maldade e não sequer se arrependem, não tem um pingo de arrependimento naquelas pessoas que cometem maldade. Então as pessoas que choram, as pessoas que pedem muito perdão de Deus, não são aquelas que mais pecam, não são aquelas mais pecadoras, mas aquelas que estão mais próximas de Deus, porque quando você está perto de Deus, não tem como você se enaltecer. Você fica como Jó: eu me arrependo no pó e da cinza, ai de mim, Senhor. Porque na presença de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Então tenha muito cuidado com essas pessoas que se acham muito sábias, que são sábias aos seus próprios olhos, que se acham demasiadamente sábias, que se acham demasiadamente justas. Tome cuidado, porque provavelmente essa pessoa está longe de Deus, porque quando nós estamos perto, nós vemos a nossa pequenez, nós vemos como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, como nós somos fracos, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas espirituais. Então, diante de Deus, nós notamos como nós somos dependentes dele. Não tem como se manter arrogante, se achando sábio na presença de Deus, quando a gente está perto de Deus. O subtópico 3 vai dizer: Deus repreende os amigos de Jó. Jó capítulo 42, do 7 ao 9 vai dizer: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era justo, como o meu servo Jó. Aqui a gente nota que Deus ele reprovou os três amigos de Jó justamente pela teologia simplista que eles tinham levado, a falsa teologia da prosperidade e do sofrimento, que ficaram evidentes ali nas falas que nós estudamos e nas acusações que eles fizeram contra Jó. E os três principais erros deles, justamente quem te acompanhou na lição anterior, foram justamente esses. Primeiro, eles ensinavam um princípio retributivo da prosperidade e do sofrimento, onde os justos são sempre abençoados e os ímpios ou os pecadores são sempre punidos. Outro erro que eles cometeram foi justamente que eles insistiram que Jó confessasse um pecado que ele não tinha, que eles disseram que era um pecado oculto que Jó tinha, para ele estar passando por aquele sofrimento. Certamente ele tinha cometido um pecado oculto, e insistiram que Jó confessasse esse pecado mesmo que ele não tivesse cometido. E aí eles defendiam que se Jó confessasse esse pecado, ele justamente se livraria daquele sofrimento que ele estaria passando e receberia a bênção divina. E a gente nota que pelo teor do conselho deles, eles tentaram Jó a voltar-se para Deus, visando justamente o proveito pessoal, ou seja, como se ele fosse ganhar algo em troca. E aí colocaria a tese de Satanás como verdadeira, quando justamente Satanás levantou essa tese contra Jó, dizendo que ele adorava e servia a Deus somente pelas vantagens que ele recebia, apenas pelas bênçãos, pela proteção que ele recebia de Deus. Então nós precisamos também tomar muito cuidado hoje, trazendo para a nossa aplicação pessoal, para nós não estarmos propagando essa teologia falsa, de que aquela pessoa que é abençoada financeiramente, abençoada com saúde, que é próspera, é aquela pessoa justamente que está ali obedecendo a Deus, que está andando nos caminhos de Deus, e aquela pessoa que está passando por uma tribulação, passando por alguma provação, é porque ela cometeu algum pecado, é porque ela fez algo errado. Nem sempre é assim. Isso que a gente aprendeu aqui no livro de Jó, que nem sempre, que isso não é uma regra, como os amigos de Jó queriam ensinar, queriam impor ali para Jó, que se ele estava passando por um momento difícil é porque ele havia cometido algum pecado, que ele tinha algum pecado oculto. A gente vê que essa teologia ela foi derrubada aqui nesse estudo, que não é verdade. O tópico 3 vai dizer: Deus restaura Jó. O subtópico 1 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó. Jó capítulo 42, versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo
o que antes possuía. E é muito interessante nós notarmos aqui que Jó teve justamente tudo restaurado quando ele orava pelos seus amigos. Mas vamos imaginar aqui, vamos imaginar como Jó se sentia diante de tudo aquilo, diante daqueles 3 amigos que tinham ido ali para consolar Jó, mas quando chegaram lá, levantaram acusações pesadíssimas contra ele, chamaram ele de ladrão, disseram que ele tinha ficado rico porque ele tinha roubado os órfãos e as viúvas, chamaram ele de adúltero, disseram que os seus 10 filhos haviam morrido porque ele, por conta da loucura dele. Imagina, você ter que enterrar seus 10 filhos e ainda ter que aguentar acusações de que eles morreram por sua culpa. Mas vamos imaginar o que será que Jó sentiu diante de toda essa situação. Jó que tinha perdido todos os seus bens, tinha passado do homem mais rico para um homem que entrou em falência. Jó que tinha passado de uma vida próspera e saudável para uma situação onde ele tinha feridas da cabeça até a planta dos seus pés, onde a sua esposa tinha dito para ele amaldiçoar o seu Deus morro, e onde ele estava enlutado, tinha perdido seus 10 filhos num único acidente, tinha perdido todos os seus bens, estava ali numa agonia. Vamos imaginar como ele se sentia, porque ele recebeu muitas acusações dos seus amigos e a única coisa que ele fazia era se defender. Jó se defendia de todas as acusações que os seus amigos lançavam ali contra ele. Muitas vezes quem só se defende, muitas vezes tem no seu coração ressentimento, muitas vezes tem no seu coração mágoa, tem alguma raiz de amargura que possa ter ficado ali no seu coração. E pensar, esses meus amigos, tanto que ele chama seus amigos de amigos molestos, porque eles tinham ido lá para consolar, mas tinham levantado as mais pesadas acusações contra Jó. E nós precisamos relembrar novamente que Jó não foi um personagem fictício, não foi um personagem fantasioso, não. Jó, ele existiu, Jó é um personagem real, e nós precisamos de vez em quando estar lembrando que Jó era um humano, que ele não era um super-humano, ele era um humano, que ele tinha suas emoções, que ele tinha seus sentimentos, que ele estava atravessando um momento de luto, um momento de perda, e que ele estava passando por pesadas acusações ali dos seus amigos. Então a gente precisa imaginar como será que ele se sentia diante de todas aquelas acusações dos seus amigos que tinham ido lá para consolá-lo. E Deus está aqui dizendo para Jó ser restaurado, ele precisava sair da área da autodefesa e entrar na área da intercessão. Porque enquanto você se defende, tem mágoa. Mas quando você consegue orar por alguém, tem perdão, tem restauração, porque quando você ora por alguém, é restaurada a pessoa que você ora e você é restaurado. Olha que lindo, como Deus trabalha com zelo conosco, como Deus tinha cuidado com Jó, como tudo tinha um propósito. E Deus trabalha justamente nessa área que ainda precisava, no último momento, ser restaurado na vida dele, ser trabalhado, que era justamente a parte do perdão, porque ele tinha passado por toda aquela fase com seus amigos o acusaram e os seus amigos não o ajudaram porque tinham medo de sofrer também retaliações por conta daquele pecado oculto que eles acreditavam que Jó tinha cometido. Então, aqui enquanto Jó orava, Deus restaurou a sua sorte, Deus lhe restituiu tudo que o inimigo havia lhe tirado. Aí a gente nota a importância da intercessão, e não somente intercessão, mas a importância do perdão. Nós não podemos levar mágoa, nós não podemos levar raízes de amargura no nosso coração, que vai contaminar a nossa vida e de repente contaminar até uma outra pessoa. Nós precisamos levar a semente do perdão, e o caminho para o perdão é a intercessão. Quando nós intercedemos por alguém, nós restauramos não só aquela vida, mas nós restauramos a nossa própria vida. Deus tem muito para nos ensinar, e esse livro é muito precioso. O subtópico 2 vai dizer amigos e parentes restaurados. Jó capítulo 42, versículo 11 diz: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Aqui Deus já está restaurando todos os bens de Ló, e a gente nota o poder da intercessão e o poder do perdão. Jó aqui, ele perdoa os seus amigos, intercede por eles, e é justamente aí que ele é curado, e curado ele justamente com os seus 3 amigos também são curados através desta intercessão. O subtópico 3 vai dizer saúde,
família e riquezas restauradas. Jó capítulo 42, do 12 ao 17. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então morreu Jó velho e farto de dias. A gente tem que ter em mente que a nossa restauração pode ser ou não igual a de Jó. Nós podemos ter sim tudo que perdemos injustamente, podemos ter tudo isso restituído assim como aconteceu com Jó, ou podemos não ter restituído aqui nessa terra. Porque a nossa recompensa maior, nós temos que estar com os nossos olhos fitos na eternidade. Nós não podemos estar com os nossos olhos fitos nessa terra. Porque se nós esperarmos só dessa terra, que tipo de cristão nós seremos? Nós temos que estar com os nossos olhos fitos na eternidade. Porque se a recompensa não vier nessa terra, certamente na vida que o Senhor tem para nós, a vida eterna, Ele tem a recompensa para nós. E a nossa restauração completa pode não ocorrer nessa vida, mas ela vai ocorrer. Deus nos ama e Ele é justo. E Ele restaurará não apenas aquilo que perdemos injustamente, mas ainda nos dará muito mais do que nós podemos imaginar na eternidade. Nós devemos nos agarrar à nossa fé e ao enfrentar os desafios, nós temos que ter a certeza que nós seremos recompensados, se não nesta vida, na vida vindoura, na vida eterna, certamente seremos recompensados, como diz lá em 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Jó, aqui a gente nota que ele derrotou as teses que Satanás levantou, que o homem não pode amar mais a Deus do que a família, que o homem não pode amar mais a Deus do que os seus filhos, não pode amar mais a Deus do que as suas finanças, não pode amar mais a Deus do que os seus amigos aqui. Todas as teses que Satanás levantou contra Jó, elas caíram por terra, porque aqui, com as atitudes de Jó, como ele estava firmado, com suas bases firmes em Deus, ele prova que sim, nós podemos amar a Deus independente do que Ele faça por nós. Nós podemos amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele faz por nós, pelas bondades, pela segurança, pela proteção que Ele nos dá, pelas bênçãos. Não, nós podemos sim amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Mas para que nós possamos amar e adorar a Deus pelo que Ele é, nós precisamos conhecê-lo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo, o Criador de todas as coisas. E assim ficamos por aqui, mais uma videoaula. Nós fechamos o estudo do livro de Jó. Na próxima lição nós já estaremos começando a estudar o livro de Provérbios, também um livro preciosíssimo de sabedoria. Não esqueça de, antes de lecionar suas aulas, pedir a ajuda do doce Espírito Santo, que Ele está pronto para nos ajudar, para abrir a nossa mente, para nos dar entendimento, para compreender a sua palavra. Peça a ajuda dele, que certamente Ele está pronto a lhe ajudar. E assim ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!